Gênesis capítulo 1, todo mundo achou aí? Nós vamos ler aqui os versículos, maravilha, Beto, obrigado, meu. Nós vamos ler aqui os versículos 1 a 3. Eu quero pregar sobre todo o capítulo, não vou expor o capítulo. Entretanto, para não ficar algo cansativo, o capítulo 1 de Gênesis tem 31 versículos, eu vou ler apenas do 1 ao 3. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Capítulo 1 de Gênesis é muito interessante porque trata do relato da criação de um modo detalhado, de um modo bíblico, e as teorias vão divergir se esses dias que se passaram foram dias de 24 horas, se foram eras, o que é que significa aqui. E a ideia da pregação de hoje não é necessariamente isso, mas é tratar de alguns detalhes que já no início da palavra fala conosco, e se nós aprendermos esses detalhes, a gente consegue caminhar com muito mais cirurgia na vida, de um modo especial. Por exemplo, o texto começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Notem que a palavra céu não está no singular, está no plural. Criou Deus os céus e a terra. Por que céus está no plural? Porque aqui fala não apenas do céu astrofísico, que nós vemos com os nossos olhos. Não é só esse paredão azul que a gente tem impressão, né? A gente olha para cima, parece que tem um paredão azul nos limitando. Mas a pluralidade da palavra céus fala de dimensões. Deus é o criador do mundo físico e é o criador das dimensões espirituais também. E nós somos seres físicos e espirituais. Desprezar isso é um grande erro. Quando se fala de espiritualidade, do mundo metafísico, existem sempre dois extremos muito danosos. Aqueles que espiritualizam tudo, por assim dizer, e eu nunca vou encontrar alguém que espiritualize em excesso, porque tudo é espiritual. Mas existem pessoas que espiritualizam do modo errado. Por exemplo, eu lembro com muita alegria, digamos assim, uma reunião de oração que nós iríamos fazer, e o irmão colocou um CD do pastor Cirilo para tocar no som enquanto a gente orava. Ele colocou o CD no Mini System. Quem pegou o tempo do Mini System, irmão? Mini System é luta, né, Júlio? Denunciei a idade aqui, não teve como, gente. Aí colocou o CD no Mini System, fechou e o CD não pegava de jeito nenhum. O que essa pessoa fez? Ela espiritualizou de modo errado. Ela falou: irmãos, vamos orar, porque o diabo já está se levantando aqui. A gente se reúne para orar, e a pessoa, vamos fazer um clamor aqui, um clamor pelo clamor, vamos fazer oração pela oração. Aí um irmão muito sábio, cheio do Espírito Santo de Deus, teve uma revelação do céu, e falou assim: eis que eu te digo, estou brincando, é claro, estou enfeitando aqui, o irmão falou assim: será que nós clamarmos para Deus quebrar principados, potestades, espíritos malignos e levante do mal? Seria interessante verificar se o Mini System está conectado na tomada. Então, tudo é espiritual. Não dá para espiritualizar em excesso, mas há quem espiritualiza da forma errada. Entenderam? Esse é um dano. Mas o outro dano é a pessoa que ignora o mundo espiritual. E quem não tem o conhecimento da palavra, é de certa forma até esperado que essa pessoa ignore o mundo espiritual. Mas você que tem acesso à revelação da palavra de Deus não pode fazê-lo. Seria tolice. Portanto, o mundo espiritual é real. Para alguns é assustador e amedrontador, mas saiba que quem criou o mundo espiritual é o mesmo que te criou. E é o mesmo que pode te guiar em todas as lutas e todas as batalhas espirituais. Eu conheço muitos cristãos que têm medo de demônios. Tiago, não gosto nem de falar porque eu tenho medo. Se você falar, eu não vou dormir direito de noite. Eu quero dizer, meu irmão, descansa o teu coração. Porque todo ser, no céu, na terra e abaixo da terra, se dobra e reconhece que o Senhor é Deus. E o maligno não te toca, a não ser com a permissão de Deus. E quando Deus permite que o maligno te toque, ele tem um propósito muitas vezes pedagógico ou profundo na sua vida. Como por exemplo a história de Jó.
Já reparou que na história de Jó, quem chama a atenção para Jó é Deus, não é o diabo? Pode ver lá o diálogo, não é a causa da nossa pregação hoje, mas o diabo se apresenta diante de Deus e Deus é quem puxa o assunto. Viste o meu servo Jó? Eu fico pensando, se Jó, quando Jó chegou no céu lá e descobriu que foi Deus que puxou a conversa, rapaz, é brincadeira, velho. Deus fala assim, qual é o seu nome, querido? Marcelo? Marcelo? Imagine, velho, o diabo chega na cara de Deus. Tudo bem, então, como é que você está? Está fazendo o que aí? Não, eu estava rodeando a terra e passeando. Viste o meu servo Marcelo? Aí Marcelo fala, não, puxa, meu Deus, precisava tocar nesse assunto agora. Mas Deus teve um propósito em uma obra tão linda na história de Jó, que lá no final do livro de Jó, está escrito, Jó fala assim, ó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem momentos onde Deus permite alguns males nos alcançarem, alguns males nos tocarem, mas durante esse processo você vai ver a mão de Deus, você vai ver o toque de Deus, você vai experimentar Deus de um modo especial. O maligno não te toca sem autorização de Deus. Então esse mesmo Deus que fez os céus e a terra, Ele também fez você, Ele fez a mim. E é interessante que no versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia. Essa expressão, a terra ser sem forma, é basicamente o seguinte. Digamos que Moisés, o escritor do Gênesis, Moisés, para quem não sabe, digamos que ele tirasse uma foto da terra, tirasse um print da terra no momento da criação, e algum cego perguntasse assim, Moisés, descreve para mim como era essa terra que você tirou foto, que você tirou print. Não era circular, não era retangular, não era triangular, não era quadrangular, era sem forma, é uma coisa estranha, é difícil até de falar, e era vazia. Ou seja, uma coisa bagunçada, era um completo caos. E a Bíblia ainda fala que havia trevas sobre a face do abismo. Há inclusive teologias das quais eu concordo, que essa face do abismo, ela já era ali morada de espíritos que caíram. E talvez, digo é teoria, não está na Bíblia isso, é um entendimento. Talvez por isso o Espírito de Deus andava sobre as águas para guardar a face do abismo. Olha que interessante isso. Existe aqui um cenário de um completo caos. Existe um cenário de completa treva. Existe um cenário de completa bagunça. Aí você pensa, Deus não está aqui. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus já estava aqui. Aí você diz assim, não, Tiago, o cenário não é possível, porque quando Deus entra na história, tudo muda. Sim, quando Deus entra na história, tudo muda. Só que Deus não entra na história quando muda. Às vezes você acha que Deus só entrou na tua história quando as coisas começaram a virar, quando as coisas começaram a mudar. Mas quando você estava lá num completo caos, o Espírito de Deus também estava lá. Antes de você entrar numa igreja, antes de você ler um versículo, antes de você saber quem era Jesus, Deus já te deu muitos livramentos. Antes mesmo de você amar o Senhor, Ele já amava você, você já era amado dEle. Mesmo quando a terra era um completo caos, uma completa escuridão, o Espírito de Deus estava lá. Deus não entrou na tua história agora. Ele já está aí há muito tempo. E é interessante que sempre que eu evangelizo, eu falo para alguém que ainda não é cristão, eu falo de Jesus, e eu falo do poder de Deus, poder miraculoso de Deus. Não existe nenhuma história que Deus não possa mudar. Não existe nenhuma vida que Deus não possa transformar. Quantos creem nisso aqui? Mas é interessante que, diferente de vocês, alguns são incrédulos. Não creem nisso. E meio que respeitam, né? Não, Tiago, tudo bem, eu entendi o que você está falando, tal, super respeito. Mas você não conhece a minha história. Basicamente o que essa pessoa está dizendo é o seguinte, olha, eu creio no poder de Deus. Mas minha vida está uma bagunça tão grande que nem Deus pode dar jeito. E eu te digo que se você não passou por essa constatação, uma hora você vai passar por uma constatação que vai lhe trazer esse sentimento vivo no coração. De que, olha, rapaz, parece o Vale de Ossos Secos. Interessante quando Deus chama, como é o nome do profeta? Ezequiel, né? Ezequiel? Eu sempre confundo com Eliseu, mas Ezequiel mesmo. Chama um profeta para o Vale de Ossos Secos. Aí Deus fala com o profeta, né? Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Aí Ezequiel fala assim, rapaz,
É o Senhor que sabe, não sei nada não. O que ele estava dizendo ali é o seguinte: eu conheço Deus, mas a situação está tão terrível, Senhor, é Tu que sabes essa resposta aqui. Às vezes a nossa história chega num nível de nó, num nível de confusão, num nível de desesperança tão grande, que de fato parece algo muito complicado para Deus. Mas Gênesis 1 não fala de uma casa em completo caos. Gênesis 1 não fala de uma cidade em completo caos. Gênesis 1 não fala de um país em completo caos. Gênesis 1 fala que toda a existência, toda a terra, tudo o que você conhece estava num completo caos, numa completa escuridão, até que uma palavra foi emitida por Deus. A tua vida pode estar num nó completamente cego, sem saída. Você está aqui desesperançoso, você não consegue enxergar uma solução para o teu problema. Mas Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida. E a palavra de Deus, ela conserta todo o caos. A palavra de Deus traz luz a qualquer escuridão. A palavra de Deus traz ordem a qualquer coisa que esteja bagunçada. É interessante que quando a palavra de Deus entra em ação e Deus diz haja luz, e houve luz, algo que parecia sem forma, vazio, sem solução, sem saída, finalmente toma forma. E dessa mesma forma, desse mesmo modo, eu quero levantar minha boca de profeta aqui nessa noite para profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o caos que você vive, se você crê, levante sua mão para receber, que o caos que você vive, que a confusão que você vive, que o nó cego que você está vivendo, em nome de Jesus, Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com solução, e o que hoje é confusão, amanhã será um testemunho lindo para a glória de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui creem que Deus poderia ter criado a terra num dia só? Levanta a mão para fazer um sinal. Quantos creem que Deus tinha poder para criar a terra num dia só? Eu creio. Deus tinha poder para criar a terra num piscar de olhos, irmãos. Não precisa nem falar nada, era só estralar o dedo aqui, piscar, pensar. Sim ou não? Agora deixa eu fazer outra pergunta para você. Quantos aqui gostariam, proposta tentadora demais, quantos aqui gostariam que Deus resolvesse toda a sua vida exatamente hoje, agora? Rapaz, teve gente ali, aleluia, glória, tem gente levantando a mão, profeta, eu estou aqui, ó, libera a palavra, ora por mim. Calma, segura, vamos lá, muita calma nessa hora, Deus tinha poder para criar o mundo no piscar de olhos. Você gostaria que Deus resolvesse seu problema no piscar de olhos? Por que Deus não faz isso? Porque Deus tem um modo de trabalhar muito especial. E sabe o que é que nos ensina isso? Gênesis 1. Porque mesmo que Deus tivesse poder para criar tudo num piscar de olhos, Ele cria uma coisa de cada vez, uma coisa em cada dia, uma coisa em cada momento. Tiago, o que é que o Espírito de Deus quer falar comigo através disso? É que Deus trabalha através de processos. Não significa que Ele não é poderoso, Ele é poderosíssimo, Ele poderia resolver sua vida num piscar de olhos, mas Ele escolheu trabalhar através de processos. Mas Tiago, me explica por que isso é bom e não é ruim. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Versículos 29 e 30. Eu estou lendo aqui numa versão um pouco mais antiga, talvez seja diferente do que está postado aqui, mas não há problema. Êxodo 23, versículo 29 e 30. Aliás, vamos do 28, né? Aliás, vamos do 27. Meu Deus, daqui a pouco a gente vai do versículo 1, é do 27. Enviarei o meu terror adiante de ti. Rapaz, isso dá uma outra pregação. Ei, Jesus, me segura. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Olha, quem quiser pegar essa palavra, pega aí, viu? Não me responsabilizo. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas,
Enviarei vespas adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Isso aqui eram povos que habitavam numa região da terra prometida. Aí verso 29, olha o detalhe, gente. Não os lançarei fora de ti num só ano, para que a terra não se transforme em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Vamos lá. O que Deus está dizendo para o povo de Israel é o seguinte: olha, eu tenho poder para fazer você, eita Jesus, para fazer você vencer todos os teus inimigos num ano só. Eu tenho poder para isso. Isso aí é café pequeno para mim. Só que se eu te der poder para você destruir todo mundo num ano só, a terra vai ficar desértica, os animais selvagens vão se multiplicar, e você vai ter dificuldade com os animais selvagens. E talvez os animais selvagens vão ser tão numerosos que vão destruir você. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não sei para quem é essa palavra aqui, mas eu estou falando com alguém. A bênção que eu tenho para ti, o projeto, o propósito, o que eu guardei para você, eu poderia te dar todo na sua mão hoje. Só que você não tem estrutura para receber a bênção de vez. É por isso que eu trabalho através de processos. E muitas vezes, o que mais nos atrapalha de entender o trabalhar de Deus é a nossa pressa, porque nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo na mesma hora, nós queremos tudo de vez. Ei, se Deus fizer tudo de vez na sua vida, você não tem estrutura para lidar com o que Deus te deu. Sabe por que eu nunca ganhei na Mega Sena? Porque eu sempre oro assim: ó Senhor, me ajuda a ganhar, mas todavia seja feita a sua vontade. Brincadeiras à parte, se você recebesse hoje, na palma da mão, tudo o que você quer, talvez você não teria estrutura. Então aprende em nome de Jesus que o nosso Deus é um Deus que trabalha através de processos. E o trabalhar de Deus, ele tem um toque especial, porque Deus, ele trabalha com coisas que nós evitaríamos. Por exemplo, Deus ama trabalhar em nós através da tribulação. Que mau gosto de Deus, né? Poderia ter outro jeito, né? Mas Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes a tribulação é algo que nós queremos evitar a todo custo. Você pergunta assim: Tiago, para quem que eu pago para evitar a tribulação? Com quem que eu converso? Para quem que eu mando mensagem para poder evitar a tribulação? Nós queremos sempre o modo conforto total. Nós queremos pular as fases da tribulação. Sabe por que Deus trabalha conosco através da tribulação? Porque a tribulação gera em nós coisas que outros cenários não conseguem gerar. Salomão diz assim: é melhor estar na casa do luto do que estar na casa da festa. Já pensou? Um sábio virar para você e falar: é melhor você estar num funeral do que numa festa de aniversário? Que loucura é essa, Salomão? Qual o sentido disso? É porque no aniversário você celebra, você canta, você pula, grita, e é bom estar no aniversário. Quem fizer aniversário me chame. Eu vou negar o convite, mas vou ficar feliz de receber o convite. Piada interna demais, só alguns pegaram aqui, mas vamos lá. Porém, no funeral, você tem a oportunidade de refletir em coisas que o aniversário não te dá oportunidade. Aí Salomão fala assim, ó: é melhor você estar na casa do luto, porque no luto você será levado a reflexões, a pensamentos e sentimentos mais profundos, mais sérios e mais transformadores do que no aniversário, do que na casa da festa. E Deus sabe que tem coisas que só a tribulação gera em nós. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, rapidinho. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 diz assim nos versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Mais uma vez, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Já poderia encerrar aqui, olha os benefícios da tribulação.
Agora eu quero te fazer entender um pouco da tribulação. A palavra tribulação, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a palavra tribulação em latim tem um conectivo muito interessante. Porque tribulação vem do latim tribulum. E o que é tribulum? Vou te explicar aqui agora, você nunca mais vai esquecer essa palavra. Tribulum era um instrumento agrícola, que era basicamente uma prancha de madeira, cheia de pregos. E para que servia o tribulum? O tribulum servia para você cultivar trigo. Então você pegava essa prancha de madeira, cheia de pregos, e você passava na plantação de trigo. E quando era passado o tribulum na plantação de trigo, esse tribulum, esse aparelho, ele separava semente de palha. Quando o tribulum era passado na plantação, o tribulum separava semente de palha. A tribulação te ensina aquilo que é precioso e você deve guardar, e aquilo que é palha você deve jogar fora. Porque semente Deus te dá para você plantar, palha é para você descartar. O próprio Novo Testamento, ele vai falar muito das obras de palha. O que são obras de palha? Obras fúteis, obras inúteis, obras que não têm valor nenhum. Já a semente possui muito valor. É na hora da tribulação que você tem a oportunidade de reordenar a sua vida. Digamos que você seja alguém muito rico, rico a ponto de não olhar para o preço do cardápio, rico a ponto de não olhar para o preço da passagem de avião, rico a ponto de não olhar para o preço de nada em loja nenhuma que você entrar. Quem recebe isso aqui, rapaz? Negócio bom, viu? Aí você está acostumado lá, só, né? Abre o iFood lá, você nem coloca aquela classificação por preço, você vai classificação não por estrela. Eu quero o melhor, independente do que você. Quero o melhor. Aí você vai lá. Só que agora você passou por uma crise financeira. Falou, opa, preciso me reorganizar. Mas, Tiago, eu amo Netflix. Fala, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O dinheiro que tem aqui, ou você paga Netflix, ou você paga a conta de energia. Se você pagar Netflix, beleza. Só que você nem vai assistir Netflix sem energia na sua casa. A tribulação faz você separar o que é semente e do que é palha. Sabe qual é o problema? É que nós ficamos tão ansiosos em sairmos da tribulação que a gente não aprende com ela. E certa vez eu ouvi alguém falar assim: a pior coisa que existe na vida do crente é a tribulação. Essa frase ficou no meu coração, me incomodou um pouco. Eu pensei, orei a Deus. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim, dizendo: filho, a pior coisa na vida do crente não é a tribulação. A pior coisa é você passar pela tribulação e não aprender com ela. Porque o aluno que está numa sala de aula, faz uma prova e é reprovado, ele é obrigado a repetir. Portanto, é preciso olhar as tribulações que estão constantemente se repetindo em nossa vida e nos questionarmos. E fazermos uma pergunta que muda tudo. Muitas vezes a nossa oração é: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Como se nós fôssemos vítimas diante de Deus, injustiçados pelas lutas que passamos. Querido, receba a palavra de Deus. Não é Tiago, não é pastor Diogo, não é o seu pregador preferido, é a palavra de Deus. O próprio Jesus fala assim: no mundo vocês terão aflições. Não é uma questão de si, é uma questão de quando. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo é: vai ter perrengue, mas no meio do perrengue eu estou com você. Vai ter perrengue, mas no meio do perrengue eu vou te ensinar. Vai ter perrengue, mas no meio do perrengue você vai receber uma graça tão poderosa que você vai olhar diante de Deus e vai falar igual a Paulo assim, ó: as aflições desse mundo, elas não se comparam com a glória que há de vir. Eu considero tudo perda diante da glória que eu fui encontrado em Deus, diante do Evangelho. Ei, você não precisa ser liberto de uma tribulação, você precisa aprender com ela. E para encerrar, eu tinha muita coisa para falar aqui, mas o horário já não permite mais. É interessante que esse trabalhar de Deus na tribulação, esse separar da semente, da palha, nos leva a uma última reflexão muito interessante. Eu quero voltar para vocês com Gênesis capítulo 1, vamos voltar lá. Eu não falei que dependesse de mim a ler o capítulo inteiro? Eu quero ler agora
o último versículo de Gênesis 1. Gênesis 1, verso 31. Gênesis 1, verso 31 diz assim: e viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. Interessante. Você vai ali, dia 1, haja luz, houve luz. Dia 2, tal coisa. Dia 3, tal coisa. Dia 4, tal coisa. 5, 6, ele faz o homem. Detalhes, retalhos, pedaços. Pedaços que muitas vezes parecem não se encaixar em nossa mente. Porque muitas vezes o trabalhar de Deus é assim. Ouça, não é que você é pouco espiritual e por isso você não entende o trabalhar de Deus, não. Os super espirituais que você tem como referência da sua vida, muitas vezes também não entendem o trabalhar de Deus, não. Teve uma pessoa que me mandou um sonho, né, para interpretar, um sonho muito confuso, e às vezes Deus me dá a interpretação de modo sobrenatural. Mas a pessoa contou toda animada, né? Falou: Tiago, esse sonho aqui, o que é que significa? Eu falei: rapaz, não sei não. Então, uma brincadeira só para quebrar o gelo. Diz que o irmão sonhou com um jacaré chupando picolé. Já viu essa? Aí o profeta falou assim: não, o jacaré é a aprovação, mas o picolé é o refrigério. Tem coisa... Gente, o apóstolo Paulo, ele se encontra num determinado momento desesperado, dizendo assim: Deus, tira esse espinho na carne que eu tenho. Se você vai para a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: eu desejei estar com vocês por 2 vezes, mas Satanás me impediu. Não foi Deus, não. Tem um momento onde Paulo fala assim que o Espírito de Deus me impediu. Ok, tem esse momento. Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala assim, ó: Satanás me impediu 2 vezes de ter com você. Gente, o apóstolo Paulo perdeu batalha para Satanás. Ah, Tiago, que escândalo. Se o Paulo perdeu, então eu estou mais do que perdido. Meu irmão, você já torce por vitória, você está acostumado. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, mas é peleja. O cara que torce por vitória, ele entende a tribulação melhor, porque ele passa, é luta. No melhor jogo do ano, cara, o zagueiro vai ser expulso. Meu Deus do céu, velho. E teve aquele vídeo do VAR, né? Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu creio. Chega, perdi aqui, eu estava pregando o que, Giovanni? É interessante que quando o apóstolo Paulo fala assim, ó: Satanás impediu 2 vezes de ter com vocês. Ouça uma coisa, eu vou encerrar aqui. Volta para Gênesis 1:31, mas vou encerrar aqui. O apóstolo Paulo, ele era um missionário só, tinha igreja em vários lugares. Os vários lugares que o apóstolo Paulo fundou a igreja, liderava a igreja, não era tipo Armação, Boca do Rio, Estiepe, Costa Azul, não, era países. Então muitas vezes surgiu um problema, uma bomba na igreja. O apóstolo Paulo não tinha um WhatsApp, não tinha um YouTube: eu vou fazer uma live hoje para resolver esse problema. Como resolver o problema X? Vou fazer uma mentoria. Não tinha como, não tinha e-mail. Então muitas vezes, na verdade, a grande maioria das vezes, o apóstolo Paulo, quando ele escreve cartas, ele está escrevendo a resolução de um problema para um lugar onde ele não pôde ir. Então aqui, ó, quadro A. Se Deus tivesse dado vitória para o apóstolo Paulo e permitido ele estar pessoalmente com os Tessalonicenses, aquela igreja recebeu uma mentoria pessoal, presencial, exclusiva com o apóstolo dos apóstolos, o supra-sumo, mas só ia ficar ali. Satanás impede Paulo 2 vezes, aí Paulo fala: não tem jeito, eu vou ter que escrever uma carta. E essa carta alcança não só a igreja de Tessalonicenses, mas alcança milhões e bilhões de pessoas até hoje. Ei, uma derrota temporária na sua vida nem assim saiu do controle de Deus. Ele tem um plano maior que às vezes você não enxerga, que às vezes você não percebe, que às vezes você não sente, mas Ele está no controle de tudo. É sensível. É sensível. Aí Gênesis 1:31, quando Deus vê a obra completa, Ele fala assim, ó: é tudo muito bom. Durante a sua vida, tem perguntas que você não vai encontrar resposta, não adianta, não tem isso. Durante a sua vida, tem perguntas que você não encontrará resposta. Mas quando você encontrar Jesus na glória, primeiro,
tudo vai fazer sentido. Agora, Tiago, eu vou ter que passar a vida inteira aflito para poder esperar morrer, encontrar Jesus para ter explicação? Não. Sabe por quê? Porque a presença de Deus supre a necessidade de qualquer explicação. E quando Deus preenche o teu coração, quando Deus toca a sua vida, mesmo sem explicações pelo que você está passando, você descansa numa paz que excede todo entendimento. Porque nada saiu do controle de Deus. Quantos creem nessa palavra? Como é? Puxa aí a cabeça dessa música, Elias. Parece que está tudo bem. Joga um retorninho aqui, Beto. Para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Essa é linda. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Eu conheço o teu coração. Aleluia! Conheço você por dentro e por conhecer. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história já estava escrita, filho. Só parece que é o fim que vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Ouça uma coisa, está na Bíblia. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. Ouça! O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. Bartimeu estava... Por que você não pode também? Em Jericó estava esquecido. Até ele, ó. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram a cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia, agora você vai dar um glória que vai explodir essa igreja. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Se coloca de pé nesse lugar. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. A tua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não.
Nós não precisamos de uma explicação. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E uma vez que conhecemos o nosso Deus, toda necessidade de explicação cai por terra. Onde eu não preciso conhecer justificativas e porquês, porque eu conheço Ele e confio nele. Eu não conheço as razões de muitas coisas que estão acontecendo, mas eu conheço a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Faça uma oração. Você que ainda não fez uma aliança pública com Jesus, você tem essa oportunidade agora. Eu quero te oportunizar isso. É algo muito simples. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus nessa noite, de algum modo o Senhor tocou o teu coração com essa palavra e você quer publicar isso, faça um sinal com sua mão. Nós vamos orar por você. Tem uma pessoa ali, tem mais alguém? Outra pessoa aqui, outra pessoa ali. Glória a Deus. Mais pessoas ali. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Passei o horário, me perdoe. Não quero cortar a unção não, mas eu quero orar por você que levantou a mão. Vem rapidinho aqui à frente. Você que levantou a mão, vem rapidinho aqui à frente. Rapidinho, nós vamos orar por você. Pode vir aqui rapidinho. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente rapidinho. Vem aqui na frente rapidinho. Jesus escolheu essa noite para vocês. Glória a Deus. Deus, tem mais gente do que o que eu vi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ministério de intercessão aqui, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Estenda as suas mãos para eles. Hoje é uma noite de uma grande colheita para o Senhor. O Deus que nunca sai do controle, que esteve conosco no caos, que esteve conosco dizendo haja luz, que está conosco nas tribulações e que nunca nos abandona. Oh Jesus, deixa eu orar, senão a gente não acaba hoje. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Senhor Deus, feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, te agradecer por essa palavra, por essas vidas que estão fazendo uma aliança pública contigo nesse momento, Pai. Eu quero te pedir para que a tua presença repouse no coração deles e jamais saia. Guarde os passos deles aonde eles andarem. Quebre agora toda maldição, toda sentença de morte, tudo que é maligno, que um dia foi soprado contra eles. Na autoridade do teu nome nós quebramos isso nessa noite. Declaramos, Pai, o teu sangue sobre eles nessa noite, o teu nome sobre eles nessa noite, Pai. A tua convicção sobre eles nessa noite, Senhor. E que a tua paz repouse em cada coração. Que a tua graça cubra o pensamento e as emoções de cada um deles. E que eles jamais saiam dos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor, queridos. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode voltar aos seus lugares. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode voltar aos seus lugares. Estenda as suas mãos. Vamos orar para terminar. Ministério de Louvor pode continuar cantando. Vamos já terminar. Estenda as suas mãos. Senhor Deus, nós te damos graças por essa palavra dessa noite. Te damos graças pelo teu mover, tua presença nessa noite. E te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito continue nos conduzindo para a honra e glória do seu nome. Nós somos teus e nós seremos para sempre Deus, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para casa, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, a igreja diz: vai em paz para casa, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe vocês. Ministério de intercessão ao lado da bateria, disponível para orar por quem desejar.